Salve, gente boa! Segundona, sim, de assunto pra gente comentar, viu? Tem a Carla Zambelli que tá respirando, assim, aliviada, temporariamente, é verdade, mas aliviada porque o julgamento dela foi adiado, suspenso. Ela ia sair condenada essa semana ainda, não vai mais. Vou te explicar o que aconteceu. A condenação é sobre aquela história que ela perseguiu um homem lá com uma arma em punho no centro de São Paulo, lembra? Essa história aí. Não é só ela que está nessa situação, não, tá? Aquela Débora Rodrigues dos Santos, que ficou famosa como uma mulher que pichou a estátua da justiça, também vai esperar mais um pouquinho para ver a própria condenação. Também teve um adiamento, uma suspensão do julgamento dela e já estava caminhando para ser condenada. Pois é. Mas agora a gente vai aguardar para ver o que vai acontecer e eu vou te explicar o que aconteceu aqui. Inclusive, falando em justiça, STF, golpista e tal, o STF já reforçou a segurança para o julgamento dessa terça-feira, o julgamento da denúncia do Bolsonaro e dos outros 33 ou 34 integrantes daquela quadrilha, daquela organização criminosa que pretendiam dar um golpe de Estado. Cada semana vai ser um grupo de pessoas que vai ter esse julgamento. De cara começa o julgamento das lideranças, dos chefões. Bolsonaro, Braga Neto, General Heleno, essa galera toda. Vou falar sobre isso com você também. Também vou te contar o seguinte, que sabe a história da cesta básica, né? O governo foi lá, tirou o imposto de importação, já zerou o imposto federal da cesta básica e pediu para os governadores, pô, vamos fazer a mesma coisa, a galera tá pagando muito caro na comida. Cabe a nós, políticos, reduzirmos os impostos. Você acredita que tem governador contra? Pois é, adivinha que tipo de governador é esse? Então, vou te contar nesse vídeo aqui também, tá? Vou te contar também que o Padilha, que acabou de assumir o Ministério da Saúde, já anunciou uma mudança importante, um remédio caro, que todo mundo tem que ir na justiça para conseguir, que custa milhões de reais, vai ser fornecido de graça no SUS. Pois é. O crédito consignado do Haddad lá também está de vento em popa, tá? Mais de 40 milhões de pessoas já procuraram para ver como é o esquema. Você quer entender como é que é esse consignado, se é vantagem ou não para você? Fica aí que eu te explico e também te explico que raios o Lula foi fazer no Japão, no Vietnã, foi para a Ásia, né? Chegou lá hoje. O que ele foi fazer lá? O que a gente ganha com essa viagem do Lula lá para o Japão? Fica aí que eu te conto tudo, que eu sou o Ricardo Mello, explicador geral da República, e estou aqui para traduzir o politiquês para o bom e velho português, aquele que todo mundo entende. Já te peço para sentar o dedo no like, se inscrever no canal, ativar o sininho, para entrar no nosso grupo de WhatsApp, porque todo mundo que está lá recebe o conteúdo primeiro e não perde nada, e o link para entrar no grupo está aqui na descrição do vídeo, só clicar e entrar. E também te peço, se puder e se quiser, para participar do financiamento coletivo, que é o que mantém esse trabalho no ar. Você pode ser membro do canal, ou usar essa chave Pix aqui, que a maioria usa. Se não puder, relaxa, fica tranquilo, esse conteúdo vai continuar chegando para você. Deixa um engajamento, deixa um like, um comentário, uma inscrição, um compartilhamento, e já está pago. Mas vamos lá que eu tenho que te contar as notícias do dia, né? A primeira é essa aqui, né? Vamos até organizar aqui, que o negócio está passando do ponto aqui, olha lá. Cássio pede vista e suspende... Cássio pede vista e suspende julgamento que pode levar Zambelli a perder o mandato. Tinha o Cássio Nunes Marques, terrivelmente puxa-saco do Bolsonaro, e interrompeu o julgamento pedindo vistas. O que é isso? É mais tempo para analisar o processo. Vamos analisar isso aí, o seguinte, ó. O crime foi cometido na véspera da eleição, do segundo turno da eleição de 2022. Nós já estamos em 2025. O Cássio Nunes Marques está dizendo que não teve tempo para analisar o processo, então pediu mais tempo. O que acontece a partir desse momento? A partir desse momento o julgamento fica suspenso. Durante 90 dias, esse é o prazo que o Cássio Nunes Marques tem para devolver o processo para julgamento. Se ele não devolver em 90 dias, o julgamento é marcado assim mesmo, mesmo sem ele devolver. E aí, qual que é o placar momentâneo? Então, esse é outro ponto importante. Mesmo com vista de Nunes Marques, Zanin vota para condenar Zambelli. Já está 5-0 contra a Zambelli. Então, esse pedido de vista, na verdade, foi só para dar um prazo mesmo, para dar uma esticada no processo. Nunes Marques deu aquela ajudada na Zambelli, né, para fazer uma graça ali para os bolsonaristas, afinal de contas, foi o Bolsonaro que colocou o Cássio Nunes Marques lá no Supremo Tribunal Federal. Mas vai mudar a situação dela? Não, não vai mudar, né? Ela imagina, já está 5-0. Teria que ter 6 votos a favor dela na sequência para ela virar esse julgamento e não ser condenada. E aí o que pode acontecer? Pode enrolar esse julgamento para tentar jogá-lo para o ano que vem. De que maneira? Nesse caso, Carla Zambelli, como é deputada federal no exercício do mandato,
para ser julgada, mesmo sendo uma ação penal, criminal, ela é julgada pelo Pleno, por todos os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. É diferente do julgamento do Bolsonaro, que é na turma. Por quê? Porque o Bolsonaro não está mais no cargo, já não tem mais essa exigência, aí as ações penais vão para a turma, não vão para o plenário. Mas enfim, significa então que 11 votos vão ser dados nesse julgamento da Carla Zambelli. Agora o Cássio Nunes Marques parou esse julgamento, hoje é dia 24 de março, 24 de abril, 24 de maio, 24 de junho. Aí ele devolve o processo para julgamento. Aí vamos imaginar que quando chegar a vez lá do terrivelmente evangélico André Mendonça, ele faça a mesma coisa e peça mais 3 meses para avaliar o processo. E ó, eu te digo que isso é bem provável que aconteça, tá? Só aí já atrasou 6 meses a condenação da Carla Zambelli. E aí tem os recursos, é recurso disso, recurso daquilo outro e tal. Ela pode atrasar esse negócio e jogar isso para o ano que vem. E a gente que estava aqui comemorando, feliz da vida, que Carla Zambelli ia ser caçada rapidinho, talvez não, talvez demore mais um pouquinho. Que vai, porque assim, as provas são muito evidentes, são muito absurdas. Que vai ser caçada, que vai ser condenada e caçada, vai. Agora, aparentemente vai demorar muito pouco, um pouco mais, né? A própria Zambelli foi questionada. Por quê? Porque ela tem porte de arma, né? Só que no dia da eleição não podia estar usando arma. 24 horas antes da eleição, ninguém pode portar arma no Brasil. É uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral, tem força de lei e a Carla Zambelli descumpriu. Por isso que apesar dela ter porte de arma, ela está respondendo por porte ilegal de arma e por constrangimento ilegal com o uso de arma de fogo. São 2 crimes que ela está respondendo. E aí ela disse assim, não obedeci mesmo, não quero saber, dá uma olhada. Então, não teve uma resolução, a resolução é ilegal e ordens ilegais não se cumprem. Então, conscientemente a senhora estava ignorando essa resolução, é isso? Conscientemente estava ignorando a resolução e continuarei ignorando a resolução do senhor Alexandre de Moraes, porque ele não é legislador. Ele é simplesmente o presidente do TSE e um membro do STF. Ele não pode, em nenhum momento, fazer uma lei, isso é ativismo judicial. Tá aí, Carla Zambelli falou, você viu que o áudio tá meio desincronizado, vídeo antigo e tal, já desde 2022, mas enfim, eu ignorei mesmo a ordem para não sair armado, porque eu, Carla Zambelli, considero que a lei é ilegal. Se eu considero que a lei é ilegal, então eu não vou cumprir. Ponto final. É isso que ela disse. E aí, qual que é o resultado disso tudo? Vai responder sim por porte ilegal de arma, porque primeiro que o porte de arma ele é feito para você se defender, jamais para você atacar. Se você usar uma arma, mesmo tendo porte, de forma irregular, atacando alguém que está desarmado na rua, você está cometendo o crime de porte ilegal de arma, porque você está usando a arma de uma forma diferente daquela para a qual serve o porte, que é para você se defender. Você viu no vídeo claramente, ela tropeçou, caiu sozinha, o cara não fez nada e ela perseguiu o cara armado, né? Então agora ela está respondendo por isso. E aí é o seguinte, o Nunes Marques pediu vista e como eu te falei, o Zanin foi lá e falou, ó, mesmo assim eu quero antecipar o meu voto. Isso também é possível, porque o voto nesse caso é no julgamento virtual. Os ministros escrevem o voto e enviam para o sistema do Supremo Tribunal Federal. Não tem debate entre eles, não tem transmissão na TV Justiça, nada disso. É tudo voto por escrito. E aí o Zanin falou, não, também vou votar, quero antecipar o meu voto, já deixo colocado meu voto 5-0 pela condenação de Carla Zambelli. E aí, por conta desse adiamento, né, Carla Zambelli disse que essa iniciativa dele de atrasar o julgamento me dá uma certa esperança, disse ela, né, coitadinha, né, 5-0 contra ela, vai ser condenada. Segundo o voto do relator, que é o Gilmar Mendes, ele pediu 5 anos de prisão para Carla Zambelli. Se ela for condenada a 5 anos, entre 4 e 8 anos, é regime semiaberto. Ela não vai direto para a cadeia, mas ela vai para o semiaberto, tem que dormir na cadeia e sair de dia. Além do mais, uma condenação dessa decreta a perda do mandato de forma automática. Basta o Supremo Tribunal Federal informar o Congresso Nacional de que ela foi condenada, o Congresso Nacional tem ciência disso e dá a confirmação da cassação do mandato da Carla Zambelli. As pessoas do partido dela, do PL, os bolsonaristas, dão como certa a cassação, diz que ela passou muito do limite. Não tem como segurar a onda da Carla Zambelli, por conta disso eles estão até assim, não vamos nem defender muito, porque não vai adiantar, né? Porque ela vai rodar de qualquer jeito. E aí, agora a gente só tem que esperar esse julgamento recomeçar daqui a 3 meses e torcer para não atrasar mais 3 meses. Se outro ministro, a gente sabe quem, eu até já falei, o André Mendonça,
se ele também não pedir vistas, que é justamente esse adiamento, esse mais prazo para avaliar o processo, que é só uma medida de protelar, de atrasar a condenação. Por quê? Porque se conseguir jogar essas condenações para 2026, eles vão tumultuar, bagunçar o coreto da eleição, né? Porque a gente falando em eleição e os candidatos sendo impedidos assim ao mesmo tempo. É por isso que eles querem jogar a condenação do Bolsonaro para o ano que vem, por isso que eles estão tentando jogar da Carla Zambelli também, e se bobear vão tentar atrasar também o julgamento da Débora, tá? A Débora Rodrigues dos Santos. E é sobre ela que eu vou falar agora, porque ela teve o mesmo efeito, aconteceu a mesma coisa com ela que aconteceu com a Carla Zambelli, olha só. Fux pede vista e adia julgamento de mulher que pichou a estátua do STF. Então, o Luiz Fux, um dos 5 ministros da primeira turma, que está julgando a Débora, ele votou, na hora de votar, de dar o voto dele por condenar ela ou não, ele falou, não, eu prefiro analisar um pouco mais, preciso de mais tempo para analisar esse processo. Mesmíssima coisa, 90 dias para avaliar e devolver o processo para o julgamento. Nesse caso, é mais difícil acontecer uma reviravolta, até porque os votos são na primeira turma, que tem lá o Xandão, o Dino, os dois já votaram para condenar ela, né? Tem também a Carmen Lúcia, o Luiz Fux e o Cristiano Zanin, que ainda não votaram. Mas assim, gerou uma confusão, né? Muita gente falando, coitada dessa mulher, está sendo condenada só porque escreveu de batom numa estátua. Isso não podia estar mais longe da verdade, né? O Luiz Fux sentindo essa pressãozinha aí que está rolando nas redes sociais, ele deu uma parada no julgamento para baixar a temperatura e ver o que acontece. No fundo é assim que os ministros atuam também, eles sentem, né? Quando a coisa não está muito boa, eles sentem e dão uma segurada. A Débora, essa aqui, você se lembra dela, escreveu na estátua lá de batom, perdeu uma mané, tirou foto, toda feliz e tal. E aí os 2 votos que já foram dados, o voto do Xandão pede 14 anos de prisão para ela, o voto do Flávio Dino pede um pouco menos, mais ou menos 12 anos de prisão, né? Aqui tem outra fotografia que ela pichou, tiraram a foto dela e ela, claro, está lá conferindo a foto para ver se está tudo bem, para ver se está tudo bom, né? E aí a Débora agora então está em pleno julgamento e assim, segundo foi levantado pela Raquel Landim do UOL, Fux quer verificar as circunstâncias dos crimes atribuídos à cabeleireira. Por quê? Por que ela pegou 14 anos, está pegando 14 anos, né, que a votação ainda está em andamento? Porque ela foi condenada por 5 crimes. 5 crimes, né? Débora Rodrigues não foi condenada apenas pelo batom na estátua, rebatem juristas. Sim, também não tem nada mais longe da realidade do que essa afirmação. Olha aqui os crimes dela. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, e deterioração de patrimônio tombado e associação criminosa armada. Por que o dano é qualificado? Justamente porque tinha gente usando arma, pedaço de pau, faca, punhal, espeto, tudo quanto é coisa que você imaginar. Fora que no acampamento e com pessoas que frequentavam o acampamento, foi também apreendido um arsenal de armamento, tinha fuzil, tinha metralhadora, tinha bomba, tinha explosivo. Tudo isso não estava lá na Praça dos Três Poderes no dia, mas estava com as pessoas do 8 de janeiro. Por quê? Porque o objetivo não era usar essas bombas nos palácios, o objetivo era usar esse material em outros lugares. Por exemplo, tentando explodir um caminhão-tanque, você se lembra? O camarada lá que tentou explodir um caminhão-tanque, que pegou cadeia e agora acabou de sair para o regime semiaberto, que cumpriu 1/6 da pena. Né? Então, assim, era esse tipo de coisa, de derrubar a torre de transmissão de energia, que eles chegaram a derrubar algumas. Para isso, eles usavam os explosivos. E a Débora está sendo acusada desses crimes por uma razão muito simples, porque ela sabe, ela sempre soube, e em depoimento, inclusive, ela disse que sabia que o objetivo das pessoas estarem lá em Brasília era impedir o Lula de ser o presidente do Brasil. Esse era o objetivo dela. Ir lá, ocupar os palácios, quebrar tudo e não sair de lá até o exército dar o golpe. Era esse o plano, todos eles. Todas as pessoas interrogadas contaram essa história. O cara que colocou uma bomba no caminhão-tanque falou o objetivo desse caminhão-bomba explodir era obrigar o Brasil a decretar um estado de sítio e aí o exército ia tomar conta do Brasil. As pessoas contaram que o objetivo delas lá era impedir o presidente eleito de ser o presidente. Isso é golpe de Estado. E ao quebrar os palácios também é atentado ao Estado democrático de direito, porque você está atacando os outros 2 poderes. Você está tentando impedir o funcionamento do Supremo, porque você destruiu o prédio, e você está tentando impedir o funcionamento do Congresso, porque você destruiu o prédio do Congresso também. Então,
ela está respondendo pelos crimes de dano ao patrimônio, mas também está respondendo pelos crimes de golpe de Estado. E inclusive associação criminosa armada. Por quê? Porque ela estava armada de um batom, é isso, cara? Não. Porque ela, ciente de que havia pessoas nos acampamentos armadas, com explosivos, e ciente de que ali em volta, no entorno dela, aquelas pessoas estavam cometendo a invasão, estavam com paus, pedras, facas, punhais, tudo quanto é tipo de arma que mata de verdade, e ela não arredou o pé. Ela podia simplesmente falar, eu não me envolvo com bandido, vou embora para minha casa, não vou ficar nesse lugar não, que tá cheio de bandido aí. Mas não, ela foi junto, bateu palma, deu sorriso, tirou foto, ficou orgulhosa de estar envolvida com aqueles criminosos. Por isso, associação criminosa armada. Então, por isso que ela pegou 14 anos. Pra você ter uma ideia, o crime de pichar estátua, a pena que o Xandão votou foi para 1 ano e 6 meses. A pena máxima é 3. Não da cadeia. Se ela tivesse saído de casa e ido lá pichar a estátua da justiça, ela não teria sido presa. Se eu sair daqui agora, for lá para Brasília, pichar a estátua da justiça, eu vou ser autuado, eu vou responder um processo, mas eu vou pegar uma pena tão baixa que eu não serei preso. 1 ano e 6 meses, 2 anos, 3 anos, até 4 anos de prisão não dá cadeia, é regime aberto. A pessoa cumpre pena em casa, tranquilão, nem precisa pôr tornozeleira eletrônica. Então ela não estaria presa se ela não tivesse fazendo parte daquele grupo que pretendia dar um golpe de Estado, que pretendia impedir o presidente eleito, e que já tinha inclusive sido empossado, de continuar governando o país. E isso é crime, isso está no Código Penal, e está no Código Penal com uma lei que quem assinou? Jair Bolsonaro. Sim, essa turma está sendo condenada em cima da lei que eles próprios fizeram e que o próprio Bolsonaro assinou. E o Bolsonaro também será condenado pela lei que ele assinou. Acredite, se quiser. Inclusive, a Débora não vai ficar 14 anos presa, né, gente? Pelo amor de Deus. Quem é que fica a pena integral na cadeia no Brasil? Ninguém. Existe o tal do sistema de progressão de regime penal. Se condenada a 14 anos, que é a pena máxima aí que o Xandão está pedindo, mulher que pichou, perdeu mané em estátua, pode ir ao semiaberto no fim desse ano. Então, assim, vamos lembrar, o Procurador-Geral da República, o PGR, o Paulo Gonet, pediu 30 anos para Débora. O STF ainda deu uma aliviada para menos da metade, 14 anos, tá? E o Dino está pedindo 12. Então, assim, se ela cumprir 1/6 da pena, ela vai para o regime semiaberto. Dormir na cadeia, poder sair para trabalhar, usando tornozeleira e tal. Se ela pegar 12 anos, ela já está praticamente 2 anos presa. Se ela pegar 12 anos, ela já sai imediatamente para o regime semiaberto. Se ela pegar 14, no fim do ano ela está saindo. Então, assim, não tem essa onda, coitada, vai tirar uma mulher dos filhos por 14 anos da vida dela, uma pobrezinha cristã, como se ser cristão fosse salvo-conduto para cometer crime. Ah, sou cristão. Não, então tem atenuante na pena. Pois é. Não tem, né, gente? Então, é o seguinte, fiquem tranquilos, bolsonaristas, que a Débora, sendo condenada, só fica na cadeia até o fim do ano, tá? Sendo condenada. De qualquer jeito, no máximo até o fim do ano. E dependendo da pena, se tiver uma galera que reduzir para 12 anos, igual o Dino está propondo, ela sai já. Imediatamente. Sai condenado, sai. Por quê? Porque ela está presa preventivamente, aguardando o julgamento, desde dias depois do 8 de janeiro. Então, ela praticamente já cumpriu esse período, que seria o período de 1/6 da pena para ela poder sair. Então, não fiquem tranquilos que Débora não vai sofrer assim tanto quanto as pessoas estão imaginando, tá? Enfim, ainda falando de julgamento, STF, golpe, o Supremo Tribunal Federal está sob grande tensão. Está reforçando a segurança porque está perigoso. Tem gente querendo detonar com o Supremo Tribunal Federal porque ele vai julgar o Jair Bolsonaro, né, a partir dessa terça-feira. Provavelmente o julgamento dura terça e quarta-feira. E aí, por conta disso, muitas ameaças estão chegando no Supremo Tribunal Federal. STF reforça a segurança e limita acesso a julgamento de trama golpista. O Supremo Tribunal Federal vai colocar aqueles gradios na frente do prédio para impedir as pessoas de se aproximarem demais. Vai ter polícia, a polícia do STF, a Polícia Militar de Brasília também foi requisitada para fazer uma proteção ao prédio, justamente porque vai estar julgando. E olha, não vai estar nem julgando o Bolsonaro, se ele é culpado ou inocente, hein? Só vai julgar a denúncia, ou seja, se aceita ou não. Se torna o Bolsonaro réu, se ele senta no banco dos réus ou não. Nem é ainda para decidir se ele é culpado, e já está
nesse clima de tensão. E tá nesse clima de tensão não é de hoje também, tá? A STF começa a sofrer ameaças com proximidade do julgamento de Bolsonaro. Aumentou muito o número de ameaças que chegam ao Supremo Tribunal Federal desde que começou a se aproximar o prazo do julgamento. E assim, chega como essas ameaças? Carta, e-mail, ligação telefônica. E não é ameaça assim, ó, ditador de toga, vocês vão ver, nós vamos... Não. A tipo de ameaça assim, eu sei onde seu filho mora, eu sei onde seu filho estuda na escola tal, olha aqui como eu tenho seu CPF, eu tenho seu endereço, eu tenho tudo, eu vou te pegar sua mulher na rua, uma hora que ela for na academia, eu vou lá sequestrar tua mulher, matar tua mulher. É esse tipo de ameaça que tem chegado no Supremo Tribunal Federal. E essas ameaças são todas investigadas pela Polícia Federal. Todas, tá? Porque você não pode brincar. Teve tio França, que se explodiu em frente ao STF, teve mais 2 que foram presos indo a caminho do STF para cometer um atentado terrorista, então não pode dar bobeira. E tem alguns casos que a polícia vai e prende, né? Por quê? Porque essas ameaças são muito sérias, mas isso está acontecendo cada vez mais, mas também não é de hoje. Desde 8 de janeiro de 2023, desde a tentativa de golpe, a STF recebeu mais de 1.000 ameaças desde 8 de janeiro, média de 3 por dia. Essa matéria é de novembro do ano passado, já aumentou a quantidade de ameaças. 3 por dia já não é mais, tá? Mas assim, você imagina, 3 vezes ao dia, pelo menos, chega lá um e-mail, uma carta ou um telefonema dizendo vou matar o fulano de tal, vou matar o ministro tal, vou matar a família dele e tal. E por conta disso, esse é um momento de grande tensão no Supremo Tribunal Federal, justamente porque o julgamento vai começar. E essa gente é perigosa. Esse que é o problema. Essa gente é perigosa, né? É gente que ameaça e que é sim capaz de cometer um atentado terrorista, como eu te falei. Tivemos o tio França, que se explodiu lá na frente. Tivemos outros 2 presos, um no caminho, na estrada, indo para Brasília, e o outro que já estava em Brasília, inclusive, já tinha com ele materiais para construção de explosivos caseiros. Que ele tinha comprado os materiais e ia montar os explosivos. E quando a polícia bateu lá na casa do cara, pegou tudo, apreendeu tudo e ele está respondendo por isso também. Então, obviamente, que a polícia não vai dar bobeira, não vai dar mole para esses golpistas que agora estão ameaçando os ministros, estão tentando coagir os ministros para eles não aceitarem a denúncia contra o Bolsonaro. Vai dar certo? Não, claro que não. Enfim... Ó, queria falar com você sobre um outro assunto, que é o seguinte, você sabe que os governadores também têm que baixar o imposto do alimento, né? O Lula baixou lá o imposto de importação do alimento e pediu para os governadores. Adivinha o que os governadores fizeram? Pois é, vou te contar isso aí, mas antes um recado muito rápido. Seguinte, se você está afim de participar de trabalhos que você possa exercer dentro da sua casa, de home office, você de repente quer complementar a renda porque sua grana não está dando, você tem um tempo livre, ou mesmo você quer transformar isso na sua atividade principal, está cansado de pegar trânsito para ir trabalhar, ir e volta, está cansado de pegar um ônibus lotado, está cansado da escala 6x1, quer trabalhar em casa. Existem muitas profissões em que você trabalha em casa, no seu computador ou no seu celular. Existe uma escola de profissões digitais que ensina justamente isso. O que você quer fazer? Você quer editar vídeo? Você quer ser gerenciador de redes sociais? Você quer ser vendedor do Magalu? Você quer montar um iFood para você? Você quer vender para a Amazon? Tem várias profissões lá. E o que você precisa aprender para exercer essas profissões, está tudo lá. Então, ó, vou te deixar uma dica. Clica no primeiro link que aparece aqui na descrição desse vídeo ou no comentário também, no primeiro comentário que está fixado, e você vai direto abrir uma conversa com o Clayson, que é nosso amigo youtuber. Ele vai te explicar tudo que você precisa para de repente mudar de vida. Quem sabe ter liberdade de horário, ter liberdade até de mudar de cidade e continuar trabalhando, ganhando seu dinheirinho. Ó, não é forma para ficar rico não, tá, gente? É trabalho mesmo. É gente que sabe que não cai nada do céu e que se você não ralar, você não ganha dinheiro. É esse tipo de gente que vai ser atendido por essa escola de profissões digitais. Gente que está afim de trabalhar, só que quer trabalhar dentro de casa. Clica no link aqui na descrição que você vai saber tudo direitinho. Mas enfim, voltando ao que eu estava contando para vocês dos governadores, o Lula foi lá, baixou a tarifa de importação de alguns alimentos, né? Já gerou o imposto federal da cesta básica, e aí chegou para os governadores e falou, pô, vocês tinham que fazer o mesmo. Por quê? Porque a reforma tributária, ela já criou, deu uma zerada no imposto de importação. Só que só vai começar a valer em 2027. O que o governo federal fez? Foi lá e antecipou a parte dele e falou para os governadores, antecipa também. Por quê? Porque a comida está cara, o ovo está caro, a carne está caro, o café está caro, o azeite está caro, né? A batata está cara, tem vários produtos, a cebola está cara, tem vários produtos que estão caros no supermercado
E essa medida tem por objetivo justamente fazer o preço reduzir, facilitar um pouco a vida das pessoas que têm menos dinheiro e que por conta disso dependem muito mais de uma alimentação mais barata. Aí o que acontece? O que os governadores fizeram? Então, os governadores não estão querendo. Governadores pedem compensação para zerar ICMS da cesta básica, como quer o Planalto. Então assim, o cara não está nem aí, porque o povo do estado dele está pagando caro na comida. Ah, você quer que eu tire o imposto? Não, beleza, eu até tiro, mas quanto você vai me pagar para eu fazer isso? É isso que eles estão dizendo. Eles estão querendo que o governo, além de abrir mão do imposto do alimento para baratear o preço, ainda pague uma compensação para os governos estaduais para eles toparem tirar o imposto do alimento da cesta básica. O alimento que vai beneficiar o pobre, tá? Pois é, e aí, ó, por exemplo, vamos pegar aqui alíquotas. Distrito Federal, por exemplo, ó. Carne 7%, leite 7%, feijão 20%, 20% de imposto no feijão. 7% no arroz, 7% no macarrão, 7% na farinha, no café em pó, no açúcar, na manteiga e margarina, 20% no imposto do pãozinho, pão francês. Isso Brasília, tá? Quem que é o governador? Ibanez Rocha, bolsonarista. Goiás, 12% de imposto em cima da carne, 0% do leite, 7% do feijão, 7% do arroz, 7% do macarrão, 7% da farinha de trigo, 7% do café em pó, 7% do açúcar, 7% da manteiga, 7% do pãozinho. E ó, Ronaldo Caiado, bolsonarista, falou que não vai baixar não. Tá? Aí vem o Tarcísio, governador de São Paulo, né? Tarcísio responde a Lula sobre zerar ICMS dos alimentos. Ajustamos contas para baixar imposto. Esse foi o papo do Tarcísio de Freitas, gravou um vídeo, postou nas redes sociais falando assim, aqui em São Paulo a gente cumpriu o dever de casa, aqui a gente já fez antes de vocês, né? Será? Então, vamos ver o vídeo do Tarcísio, depois eu comento sobre isso com você, porque a coisa não é bem assim, tá? Zero no ICMS do arroz, zero no ICMS do feijão, zero no ICMS da farinha de mandioca, da farinha de trigo e todos industrializados, como o pãozinho, a bolacha, as massas, zero no ICMS dos hortifrutis, as frutas, os tubérculos, zero no ICMS dos ovos. Sabe onde isso está acontecendo? Aqui no estado de São Paulo. E não é de hoje, já vem de muito tempo. A gente sabe onde o calo está apertando, a gente sabe o que tem que fazer para que a comida chegue mais barata no prato. E é por isso que o tempo todo a gente fez o dever de casa. Ajustamos as contas para poder reduzir os impostos. E reduzimos os impostos em cima da cesta básica. O produtor está pagando mais caro para produzir. O índice de preço do produtor subiu. Isso por causa do câmbio, reflexo da falta de um ajuste fiscal. Então é importante não só baixar o imposto de importação, mas fazer o dever de casa para que o consumidor não pague a conta e para que a comida fique mais barata no prato. Conversa fiada, né? Até porque assim, ele fala, aqui já baixamos, aqui já fizemos um monte de vocês e tal. Primeiro, vamos lá ver, Estado de São Paulo, ó, lá embaixo, não sei se você vai conseguir ver, lá, penúltima linha, ó. 7% de imposto na carne, 7% do café em pó, 7% do açúcar, 7% da manteiga e margarina. Tem outros itens que está zerado realmente, ó. Leite é zero, feijão é zero, arroz é zero, macarrão é zero, farinha é zero, pãozinho francês é zero. Mas tem 4 itens aí que são básicos, poxa, carne, café, açúcar e manteiga e margarina, que tem cobrança de 7% de imposto, sim senhor, seu Tarcísio. Então não é bem verdade essas coisas que o senhor anda falando, né? E aí, ele inclusive foi desmentido pela agência Lupa, olha lá. Decisão de zerar ICMS de alimentos em São Paulo é anterior ao governo Tarcísio. Então o Tarcísio está contando vantagem de uma coisa que sequer foi ele que fez, tá? Sim, essa matéria diz aí o quê? Que vários produtos, como arroz, feijão e tal, tiveram o ICMS zerado no governo Alckmin. O Alckmin, que agora é vice-presidente do Lula, então foi o Alckmin que zerou o ICMS de alguns dos produtos da cesta básica. O que Tarcísio fez agora? Nada, só renovou aquilo que já vem sendo renovado todo ano, toda vez. E tem outros produtos que são até mais antigas as isenções, tá? São desde 2008, 2009, no tempo do Serra, governador de São Paulo. Então, assim, não teve nenhum alimento, nenhum, que tinha imposto e o Tarcísio tirou. Não tem. Todos foram tirados por outros governadores que vieram antes do Tarcísio de Freitas. Então levou um desmentido na fuça, na lata, o governador Tarcísio de Freitas. E, ó,
Tem lugar também que é tão ruim quanto São Paulo nesse aspecto. Santa Catarina, por exemplo, ó, tá aqui a tabela. Logo acima de São Paulo, 7% carnes de aves e suínos, 7% leite pasteiro, 7% tudo ali. Leite, feijão, arroz, macarrão, farinha. Aí quando chega café, 12%. E o café tá caro, você sabe disso. Você está comprando café, você sabe que tá caro. Mesmo assim, Santa Catarina tem 12% de imposto em cima. Açúcar, 12%. Margarina e manteiga, 12%. Para um pãozinho francês, 7%. Governador mais bolsonarista que esses 4 que eu te falei aqui, Ibanez, Ronaldo Caiado, Tarcísio de Freitas e Jorginho Melo de Santa Catarina, não existe governador mais bolsonarista nesse Brasil que esses 4 que eu acabei de falar. Todos eles cobram impostos em cima dos alimentos, se recusam a baixar e dizem que só vão baixar se tiverem uma compensação financeira, ou seja, interesse financeiro com a sua vida, que é pobre, que tem que comprar comida, né? Agora, por outro lado, né, vice-governadora de Santa Catarina deve gastar 311 mil com cozinheiros em 2025. A vice-governadora de Santa Catarina, Marilisa Boem, ela vai gastar, fez uma licitação para contratar cozinheiro e tal, para os palácios, sabe? Para comer, para a comida dela no dia a dia. 311 mil reais em 2025. 311 mil, isso dá 27, 28 mil por mês. Por mês, para a vice-governadora de Santa Catarina. Agora, para baixar o imposto do seu cafezinho, para baixar o imposto do seu arroz, do seu feijão, da sua carne, não baixa não. Do leite, não baixa não. Mas usar o seu dinheiro para pagar um cozinheiro, para comer comida do bom e do melhor, para tomar do melhor champanhe, aí eles não abrem mão de jeito nenhum. Onde já se viu, ninguém é de ferro, né? Eu preciso de um cozinheiro, né, governador? Né, vice-governador? Preciso de um cozinheiro para preparar umas comidinhas chiques para mim, né? Enfim, esse é o Brasil, né? Meu Brasilzão. E aí você que está em Santa Catarina, você que está em São Paulo, você que está em Goiás, você que está em Brasília, você que está num estado que ainda cobra tarifas em cima de produtos que são básicos, ali da cesta básica, vai para cima do seu governador, viu? Tem um jeito agora, viu? Agora está mais fácil. Enche o saco dele na rede social dele. Vai lá em todo post, posta um comentário cobrando, cadê a isenção do imposto do alimento? Porque o café tá caro, tira o imposto Jorginho, tira o imposto Tarcísio, tira o imposto Caiado, essa galera toda. Não é só eles, não, tem mais, tá? Tem pelo menos 17 estados no Brasil aí que cobram tarifas, impostos em cima de alguns dos produtos da cesta básica. Tem muitos que já zeraram o arroz, do feijão, do óleo, de soja e tal, mas ainda tem impostos sobre outros produtos que são tão básicos pra gente quanto arroz e feijão, como carne, como farinha, como pão. Quer coisa mais básica que pão? E eles estão cobrando imposto em cima. Enfim, é assim que funciona esse Brasilzão. Notícia boa, tá? É para pouca gente, mas essa notícia faz muita diferença na vida das pessoas que precisam disso. Seguinte, ó, Padilha virou ministro da Saúde há dias atrás e está anunciando um convênio. Esse convênio já vinha sendo negociado com a Anísia Trindade, então não é uma coisa que o Padilha fez sozinho, tá? Só que o acordo foi fechado agora, foi assinado um acordo com o laboratório farmacêutico. Remédio de 7 milhões para doença rara será ofertado pelo SUS. O nome do remédio chama Zolgensma. Ele serve para atrofia muscular espinhal, AMI. É uma doença que vai paralisando o corpo, a pessoa vai perdendo o controle dos movimentos, dali a pouco ela não consegue nem respirar direito, né? E ela acaba morrendo. Essa doença tem um remédio que foi desenvolvido lá fora, que se toma uma única dose desse remédio e ele paralisa o avanço da doença. Então, esse remédio é fundamental para garantir a sobrevida dos pacientes. Só que ele custa 7 milhões de reais. E aí, quem precisa desse remédio, o que estava tendo que fazer? Ir na justiça, entrar com processo para exigir e obrigar o governo a comprar esse remédio. E aí, ó, o governo briga, recorre, não quer fornecer, perde, enrola e tal. O que o governo Lula fez? Não vamos ficar com essa palhaçada, as pessoas precisam desse remédio. Ah, ele custa 7 milhões? Beleza, custa 7 milhões, mas é necessário. Então nós vamos ter que pagar. Então, qual é a lógica do convênio? A empresa que desenvolveu esse remédio, por que ela cobra tão caro? Porque tem poucos pacientes, pra você ter uma ideia, tem 200 e poucos pacientes a cada 100 mil nascidos no Brasil com esse tipo de doença, né? Algumas se desenvolvem rápido, outras nem tanto, mas enfim, esse remédio é caro justamente porque tem pouca gente no mundo com essa doença, então a quantidade de medicamento produzido é pequena
e o custo de desenvolvimento foi muito alto. Então a empresa cobra esse preço absurdo. E aí qual é o acordo que o governo fez com essa empresa? É o seguinte, você vai dar o remédio de graça, nós vamos aplicar no paciente. Se o paciente melhorar, se ele tiver o efeito esperado, o governo vai pagar os 7 milhões. Se esse paciente não apresentar nenhuma melhora, nós não vamos pagar, vocês vão ficar sem receber. A empresa topou, concordou. Por quê? Porque de fato esse remédio é bastante efetivo, ele ajuda muito as pessoas que têm essa doença, então a empresa sabe que na maioria dos casos ela vai sim receber pela dose, por quê? Porque ele vai produzir um resultado positivo para esses doentes. Então esse foi o acordo, traz um alívio gigantesco, porque de fato, toda vez a gente vê por aí campanha de arrecadação, de Pix, de vaquinha para poder comprar remédio para alguém que precisa desse remédio, né? E além de brigas na justiça entre os pacientes, os parentes e o governo federal, essa brigalhada vai acabar, porque a partir de agora o SUS vai fornecer de graça esse medicamento para as pessoas que precisam. Vai passar por um laudo, obviamente, uma avaliação médica, vai ver a compatibilidade desse paciente com o remédio e vai ter o fornecimento, né? Chega de confusão, porque as pessoas merecem viver e não importa o preço. Essa aqui é a real. Ó, tem outra boa notícia para você. Sabe a história do consignado, né? O consignado para quem trabalha na iniciativa privada. Pois é, tá bombando o negócio, viu? Dá uma olhada. Consignado para o setor privado já teve mais de 40 milhões de simulações. A pessoa entra lá naquele aplicativo do celular, carteira de trabalho digital, e lá ela faz a simulação do empréstimo para ver se realmente é vantagem para ela ou não. Então tem tanta gente interessada que já passou de 40 milhões de simulações. E olha, milhares de contratos já foram assinados também, de gente que já fez o empréstimo. Qual é a circunstância disso tudo? O principal é o Banco Central está elevando os juros, né? Já está em 14,25, já tem uma promessa de uma elevação ainda no mês que vem. Então isso faz com que os juros de todos os empréstimos subam. Fica mais caro pegar dinheiro emprestado. Então esse consignado é uma maneira de combater esse aumento do juro e continuar oferecendo empréstimo a juro mais barato. Por quê? Porque o servidor público e o aposentado, ele já tem esse consignado. E por quê? Porque ele tem salário garantido. O servidor público tem estabilidade, então ele nunca vai ser demitido. Então o banco não tem risco de não receber. Então ele empresta dinheiro com essa garantia de descontar na folha de pagamento. O aposentado a mesma coisa. O aposentado só não paga dívidas se ele morrer. Enquanto ele estiver vivo, a aposentadoria dele vai vir descontado o valor da parcela. Só que para o trabalhador na iniciativa privada não rolava isso. Por quê? Porque o cara corre risco de ser demitido. Então o banco achava que era muito arriscado emprestar dinheiro para essa pessoa. E aí achava melhor não emprestar. Eventualmente uma empresa ou outra fazia um convênio com determinado banco e aí esse banco fornecia empréstimo consignado. Mas não era obrigação nenhuma. E aí o que eles fizeram agora? Criaram uma garantia para o banco se sentir seguro e emprestar esse dinheiro a juro baixo. Que garantia é essa? O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o famoso FGTS. Você tem lá o seu FGTS, você não pode mexer, né? Você não está demitido, fica lá parado. E você sabe que rende quase nada, né? Rende 3% ao ano, é um rendimento ridículo. E aí o que você pode fazer? 10% do valor que você tem depositado no seu fundo de garantia, você pode dar como garantia do empréstimo e pedir o empréstimo consignado. Se você for demitido, na hora de receber o seu fundo de garantia, aqueles 10% que você comprometeu como garantia são descontados e vão para o banco para pagar a sua dívida. Se você não for demitido, todo mês vem descontando um pouquinho do seu salário do jeito que tem que ser, né? O Haddad falou sobre isso, ele deu uma entrevista naquele programa Bom Dia Ministro, que é um programa do próprio governo federal, e ele foi perguntado, escuta, mas estimular as pessoas a comprar dívidas novas, a adquirir novas dívidas, né, fazer empréstimo, não corre risco de fazer um grande endividamento, não, de colocar o brasileiro em maus lençóis, cheio de dívidas? O Haddad respondeu esse questionamento e falou que não, é exatamente o contrário. Dá uma olhada. É justamente porque o juro está alto é que nós temos que tomar medidas como essa para proteger o trabalhador. Eu vou te dar um exemplo concreto. O trabalhador, Nonato, que vai a um banco hoje sem garantia e pede um crédito pessoal, ele está pagando 5% e 6% ao mês. Veja o que eu estou dizendo. O banco capta um pouquinho mais do que 14,25 ao ano, né, porque ele tem que pagar um a mais aí para captar. Então vamos supor que ele pague 15% ao ano, 16% ao ano, e ele empresta para o trabalhador no crédito pessoal a 6% ao mês. Nós estamos criando uma modalidade que vai permitir, apesar do aumento da taxa Selic, a pessoa, a partir da semana que vem,
vai conseguir ir no banco. Essa taxa de juros pode cair muito a depender de por quanto tempo você está empregado, em que setor da economia você está empregado. Você pode eventualmente ter uma redução muito expressiva da taxa de juros, o que vai impactar na prestação que você paga para quitar esse empréstimo. Então, apesar do aumento da Selic, nós estamos abrindo um caminho para permitir que você renegocie as suas dívidas a taxas mais civilizadas. Então, assim, imagina uma pessoa que já tem um empréstimo no banco, e é isso, né? O banco você vai simular lá no seu aplicativo, tá 5% ao mês, 6% ao mês, um absurdo, né? E aí, assim, com essa garantia do fundo de garantia, do FGTS, o banco tendo garantia de que vai receber, obviamente ele vai emprestar esse dinheiro a juros muito mais baixos, a 1, 1,5, 2, dependendo muito de vários fatores, do relacionamento que você já tem com o banco, do tempo que você está trabalhando naquela empresa. Às vezes você está há 10 anos na empresa, super estável, né? O banco tem muita confiança de te emprestar o dinheiro. O cara é funcionário bom, há bastante tempo na empresa, tem um fundo de garantia gordo já depositado lá, né? Então tudo isso é levado em consideração na hora de calcular o seu juro, mas certamente o seu juro vai ser muito mais baixo que o empréstimo pessoal. Aí você imagina o seguinte, a pessoa se enrolou no cartão de crédito, se enrolou com uma dívida lá que não conseguiu pagar, e essa dívida está rolando juros sobre juros sobre juros, virou uma bola de neve gigantesca. Compensa muito mais você fazer um empréstimo consignado nesse esquema de juro baixo, quitar essa dívida antiga e ficar pagando só o empréstimo consignado, porque o juro reduz drasticamente. Essa é uma das coisas que o Haddad está falando. Então, assim, gente que está endividada, que a dívida é muito grande, que a dívida é de juro muito alto, pode trocar essa dívida por uma dívida mais barata, usando o empréstimo consignado. E gente que também precisa de empréstimo para outros motivos, mas que não consegue pegar, porque a 5, 6% ao mês é de sacanagem do banco, né? Essa pessoa vai poder pegar esse empréstimo agora a 1,5, a 2, a 1, dependendo do seu perfil. Então, é uma maneira do governo, segundo está dizendo o próprio Haddad, de combater esse excesso de juros, porque o empréstimo agora vai ficar, já não está barato, vai ficar mais caro ainda, e aí a pessoa não vai conseguir pegar. Então é uma maneira de continuar estimulando a economia, apesar da alta dos juros. E como pegar esse empréstimo consignado? Então, você tem que pegar o seu celular, instalar, por enquanto só assim, instalar o aplicativo Carteira de Trabalho Digital, aí você entra, você loga lá com o seu login GovBR, e lá tem as opções de financiamento, de empréstimo. Quais bancos, quanto estão cobrando de juros, aí você simula, eu quero 10 mil, dá quantas parcelas dá 36 parcelas de X. Simula, você estuda, e aí se você vê que consegue, que tá bom, você só pode comprometer no máximo 35% da sua renda líquida. Então se você recebe por mês 5 mil líquido, você pode comprometer no máximo R$ 1.750 de prestação desse empréstimo consignado. Tá? Então isso tudo também é levado em consideração, mas você, pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital, você faz o pedido do empréstimo e aí o seu banco avalia. Daqui a pouco, daqui a alguns dias, os próprios bancos também vão abrir negociações diretas. Você pode ligar para o seu banco e pedir para ele fazer uma simulação de empréstimo consignado ou no próprio aplicativo do banco, mas por enquanto só está valendo no aplicativo Carteira de Trabalho Digital. E muita gente está procurando, como você está vendo. 40 milhões de pessoas já fizeram a simulação e milhares de pessoas já assinaram um contrato, o dinheiro já até caiu na conta. Tá? E já pagaram as dívidas, já agora vão pagar só as prestações. Como eu disse, é uma maneira de tentar manter a economia rodando, girando, apesar do juro alto que está sendo aplicado pelo Banco Central. Estava em 13,25, subiu para 14,25 e já tem um aviso que, olha, na próxima reunião pode subir mais. Então, isso tudo sacrifica, principalmente quem quer pegar um empréstimo para resolver um problema imediato, para pagar uma outra dívida que é muito maior, enfim, e agora vai ter essa possibilidade. A mesma possibilidade que é boa e já é usada há muitos anos por quem é aposentado e por quem é servidor público, agora também está disponível para o trabalhador da iniciativa privada. Enfim, o último assunto é o seguinte, o que o Lula foi fazer no Japão? Porque o Lula viajou lá para lá agora, chegou hoje lá, foi ele, foi o Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, foi o Hugo Mota, que é o presidente da Câmara, foi o Arthur Lira, que é ex-presidente da Câmara, foi o Rodrigo Pacheco, que é ex-presidente do Senado, foram empresários, foram ministros, foram outros parlamentares, sindicalistas. O que essa gente toda foi fazer no Japão? Então, é isso que eu vou te contar a partir de agora.
parceria histórica que se fortalece. Lula chega, diz Lula na chegada ao Japão, né? Tá lá a fotografia do Lula em frente, tá vendo do lado dele, ó? Camilo Santana, ministro da Educação, Rodrigo Pacheco, Davi Alcolumbre, o Lula, o Hugo Mota, o Arthur Lira, o Jacques Wagner, que é senador, a Marina Silva tá ali, o embaixador ali, o chanceler também tá ali, o chanceler do Brasil, todo mundo ali na fotografia participando dessa comitiva, porque essa comitiva foi fazer o quê? O que que a gente leva nisso? O que que a gente ganha com essa viagem do Lula ao Japão? Então, Lula foi ao Japão para assinar diversos convênios. Convênios, tá? Convênios dos mais variados que você puder imaginar. Convênio no setor de educação, convênio no setor de tecnologia, convênio no setor de saúde, convênios em várias áreas que o Lula está assinando, negociando agora esses convênios. E aí, esses convênios, ó, Lula e comitiva chegam à Ásia e tentam abrir comércio para carne brasileira. Esses convênios são entre governos, entre instituições governamentais, mas também o Lula foi para lá para abrir frente de negócios, fazer comércio. Levou empresários para se encontrar com empresários japoneses, para eles tentarem fazer negócio. Porque o Japão, por exemplo, o Japão compra carne brasileira, mas tem umas certas restrições. Assim, por exemplo, para o Japão importar carne, tem que ter um japonês que é fiscal, que fica lá no frigorífico, aqui no Brasil, e fica olhando a carne que está saindo para garantir que está saindo carne de qualidade para o Japão. Nem todo frigorífico deixa o sujeito ficar lá dentro de olho. Então, assim, isso também está sendo negociado para os frigoríficos brasileiros abrirem essa porta para os japoneses fazerem a fiscalização e, com isso, comprar mais carne do Brasil, né? A carne dos Estados Unidos não tem condição de aumentar a produção, e a carne está cara, né? E tem ainda, por exemplo, outros países taxando a carne americana por conta das taxas que o Trump está impondo, e isso, claro, abre caminho para as exportações brasileiras. E aí, assim, abre caminho, por exemplo, para um navio de carne do Brasil a mais e para a China. E aí, já que está indo para a China, já que está indo para o Oriente, leva uma carguinha para o Japão também. É isso que eles estão negociando, entendeu? Aproveita a viagem, leva para o Japão, leva para o Vietnã, leva para outros países asiáticos. O Lula vai ficar alguns dias lá no Japão, de lá ele embarca para o Vietnã, que também está ali do ladinho, e vai fazer a mesma coisa, negócios, oferta de negócios para os empresários brasileiros abrirem novos mercados. No primeiro e no segundo mandato, o Lula fazia muito isso. Ele juntava um montão de empresários, ia para a Arábia, ia para não sei aonde, para poder vender os produtos brasileiros. Tipo mascate mesmo. O Lula chegava no lugar e falava, ó, trouxe um monte de negociante aqui para vocês conversarem, fazer negócio, fazer acordo, fazer contrato, tá? E esses convênios entre governos, que não tem a ver com a iniciativa privada, tem muita relação também de investimento do Japão aqui no Brasil. A ideia é atrair investimentos japoneses no Brasil, em laboratórios farmacêuticos, em empresas de ciência e tecnologia, em iniciativas do governo de ciência e tecnologia, em iniciativas de educação que envolvem principalmente a adoção de tecnologias na educação. Então assim, estão assinando uma parceria entre os dois governos e, ao mesmo tempo, fazendo negócios, vendendo produtos brasileiros na Ásia. É isso que o Lula está fazendo. Depois que ele assinar os tratados, depois que ele assinar os acordos, na volta a gente vai saber, inclusive, valores. Olha, fechamos tantos milhões em contratos, em acordos comerciais, não sei o que. Isso sempre é anunciado. A gente vai poder falar sobre isso lá na frente também, tá? Assim que tiver uma definição. Mas, de qualquer maneira, é muito importante essa iniciativa de ir lá fora vender o Brasil para outros países. E é isso que o Lula já fez muitas vezes no primeiro e no segundo mandato e está fazendo de novo agora, tá? É isso, gente. Obrigado por ter ficado aqui até o final desse vídeo. Agradeço demais a sua audiência. Te convido, se você não clicou no link da descrição para conhecer a oportunidade de trabalhar em casa, clica. Se você não entrou no nosso grupo de WhatsApp, entra, link na descrição também. E se você lá no começo do vídeo não deixou o like, não deixou o comentário, a hora é agora. A hora é agora, porque cada vez que você interage com esse conteúdo, ele aparece para 4, 5, 6, 10 pessoas a mais. E se você acha que esse conteúdo é útil, pode te ajudar e pode ajudar outras pessoas, deixa um engajamento que você ajuda esse conteúdo a ser distribuído cada vez mais. Muito obrigado, eu fico por aqui, mas eu volto a qualquer momento com outras notícias da política brasileira e do planeta. Um abração para você. Tchau.